que a nossa oração, ela tem que ser intensa, porque você é cheio do Espírito, amém? Se uma vez que você é cheio do Espírito, a sua oração tem que explodir dentro de você, aleluia. Tem que queimar no seu coração, porque quem leva a nossa oração para Deus é o Espírito Santo do Senhor. E quando nós falamos em oração, nós temos que entender algumas coisas. Primeira, o lugar. Segundo, a posição. E terceiro, a condição apropriada. E eu quero falar sobre isso, sobre o lugar, a posição e a condição apropriada em relação à oração. Agora, toda oração, olha aqui para mim, toda oração, ela é gerada pelo Espírito Santo. Fala assim comigo, toda oração é gerada pelo Espírito Santo. Por isso eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, põe a mão no seu coração e comece a orar. Fala assim, Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor gere em nós, por meio do Teu Espírito, um coração voltado à oração. Esse é o clamor que há dentro de mim, amém? Toda oração, ela é gerada pelo Espírito Santo. E eu sei porque o diabo tem intimidado muitas pessoas para não orar, por causa das orações que as pessoas acham bonita, né? Já viu? Já viu algumas pessoas orar? Irmãos do céu, tem uns catedráticos, que eles vão orar, uau, é cada palavra que tem que pegar um dicionário, irmão, para poder ter revelação, né? E aí o diabo vem e quer te intimidar, falando que você não sabe orar. Quando o diabo falar assim que você não sabe orar, você fala, graças a Deus, porque é aí que o Espírito vai levar a minha oração até o Senhor, amém? É isso, porque ele quer te intimidar, ele quer fazer com que você fique ali, meio tímidozão, não consigo, não sei. Eu falo para os irmãos, vamos orar. Os irmãos ficam assim, parece que está tirando um rim. Se eu falo para o irmão, ore pelo outro, vamos orar, coloca o irmão na cadeira da bênção, põe a mão sobre o irmão fica lá meio tímido, parece que está querendo acertar. Você não precisa acertar, filho, você precisa deixar o Espírito usar a sua vida, amém? É o Espírito Santo que vai fazer, você só vai ser um instrumento de intercessão. Quem está entendendo, diga amém. Olha o que diz a Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, versículo 26, diz assim, Jesus, deixa eu abrir aqui que eu preciso visitar uma pessoa, põe na Almeida fazendo favor, Romanos 8, você pode abrir na sua Bíblia aí também, é bom que dá tempo de eu encontrar aqui, aleluia. Romanos 8, 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Às vezes nós gostamos de ler esse texto assim. O Espírito nos ajuda com a fraqueza, porque não sabemos orar. Observe, ele diz assim, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, ponto e vírgula, acabou aquele assunto. Agora dentro da mesma ideia, dentro do mesmo assunto ele começa outra ideia, para isso que serve esse ponto e vírgula, ele dá fim naquela ideia, mas dentro do mesmo assunto, ele começa uma outra pegada. Aí ele diz assim, porque nós não sabemos como devemos pedir, em outras traduções, como devemos orar, como convém, nós não sabemos. Não importa quantos anos de crente você tem, não importa se você é filho de pastor, se você é um diácono, presbítero, um líder de célula, filho, nós não sabemos pedir como convém. Porque somos tendenciosos, aí que ele diz, mas o Espírito intercede por nós, com o quê? Gemidos
inexprimíveis. O dia que você achar que sabe orar, pronto, você está enrolado. Quando você está com essa ideia, o Espírito está usando você. E ele intercede com gemidos inexprimíveis. Olha o versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando você pode estar falando, mas o Espírito Santo está levando para Deus aquilo que está no seu coração. Aleluia, isso é forte, hein? Por isso que quando sempre nós estamos em reuniões, eu falo, vamos orar, irmãos, vamos orar uns pelos outros. O que eu falo? Vamos ver quem me acompanha. Homem com homem. Por quê? Por causa da intenção do coração. Uma hipótese. Pensa que o irmão está lá orando pela irmã. Ele está, Deus abençoe a irmã, pá, pá, pá. Só que lá no coração dele, como que está? Senhor, traz essa varoa para mim, meu Deus. E no coração dele pode estar outra coisa, na boca, falando. E aí o Senhor, ele sonda o quê? O coração. Lembra que eu já dei aquela ilustração que o cara vai lá visitar um enfermo, né, Alvin? Aí está lá, ora pelo enfermo, sai lá da porta, fala, isso aí não sobrevive não. Por que a oração dele não foi só palavras lançadas ao vento? Por causa da intenção no coração. Jesus, ele precisou orar. Agora, olha aqui para mim. Se Jesus precisou orar, imagina eu e você, meu irmão. Jesus precisou orar, imagina eu e você. Jesus, ele levantava cedo e ia orar. Ele não ia para o Instagram, ele não ia para o WhatsApp, ele não ia para o Facebook. Ele levantava cedo e ia orar. Olha o que diz Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 35. Marcos 1, 35, olha o que diz. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E o que ele fazia? Orava. Tem aquele negócio de orar de madrugada, eu sou mais com Jesus, levantar cedo e orar. Levantou-se, ainda estava escuro, ele foi orar, foi tirar o tempo dele. Porque muitas vezes nós não oramos e usamos de uma muleta. A muleta que nós escoramos, né? Como desculpa. Não, eu não tenho tempo. Eu entro no serviço 7 horas. Filho, se nós continuarmos a ler o texto, você vai ver que os discípulos encontram ele e eles saem para fazer a obra. Mas isso nunca foi desculpa para Jesus deixar de orar. Martim Lutero falava assim, que o dia que ele mais tinha ocupação, era o dia que ele mais orava também. Ele tirava um tempo com Deus. Nós precisamos orar, porque nós vivemos em um mundo caído. Você precisa orar, porque você habita no meio de um mundo caído. Agora olhe só Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10. Efésios 6, 10, olha aqui. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Agora vai lá para o 18. Orando em todo o tempo. Porque tem pessoas que falam, não, eu já revesti da armadura de Deus. Só que a armadura de Deus, ela precisa de um adendo. Ela precisa de todo dia um upgrade. E como que se dá esse upgrade na armadura? Diz o texto. Como que se dá? Orando em todo tempo. Com toda a oração. Olha lá. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. 19. E por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra
com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Paulo fala assim, olha, vocês têm que fazer isso por vocês, mas faça também por mim, ore por mim, para que a hora que eu for anunciar o Evangelho, a hora que eu for pregar, seja notório. Então ele fala que a oração, ela advém tanto para o seu benefício, para que você fique revestido, para que você fique cheio do poder de Deus, guardado dentro dessa armadura, mas também que ela tem que alcançar aqueles que estão junto com você, ela também tem que ser algo de intercessão. Há um texto muito interessante, que fala que Jesus, coloca Hebreus 5:7, fala que Jesus, ele orou e ele chegou a chorar, chorou com lágrimas, a oração dele era banhada em lágrimas. Olha o que diz, chorou tem que ser com lágrimas, né? Tem uma galerinha que chora sem lágrimas, né? Aquele choro de jacaré, né? Tem criança, né? Tá chorando, você vê, não sai uma lágrima, mas Jesus chorou com lágrimas. Olha disso, o qual nos dias de sua carne, oferecendo-se com grande clamor e lágrimas. Você viu, ele clamava, mas ele chorava pela igreja dele. Jesus chorava pela sua vida, Jesus chorava pela sua vida, Jesus chorava pela minha vida, ele suplicava, mas também ele chorava. E diz, olha o texto, orações e súplicas ao que podia livrar da morte foi ouvido quanto ao que temia. Amados, como que a sua oração é? Jesus, ele orava, ele buscava ter intimidade com Deus. Não esqueça que Jesus era o próprio Deus encarnado. E às vezes nós queremos servir sem oração, pregar sem oração, cantar sem oração, tocar sem oração, liderar sem oração, ter comunhão sem oração. Imagina, vou ter comunhão com você, Rodrigo, mas não quero conversar com você não, tá? Nós vamos ter comunhão, mas conversar não. Você consegue ter comunhão com alguém assim, irmão? Consegue? Eu vi um negócio esses dias, muito interessante, né? Eu amo, mas eu não suporto não. Eu falo, mas meu Deus do céu, como que... É a mesma coisa, eu falo assim, ó irmão, vou ter comunhão, mas sem papo com você, tá? Não tem como. Assim é a nossa vida com Deus. Uma vida sem oração é impossível ter comunhão, ter intimidade. Não tem como. Porque como que você se relaciona com uma pessoa sem conversar? Imagina, os casados aqui falar, não vou conversar mais com meu cônjuge. Tem como? Não aguenta, né? Eu mesmo não aguento. Irmão do céu, eu falo, ó. A minha esposa fica doida. E aquele ditado que mulher fala mais lá em casa, não, é eu que falo mais. Eu gosto de conversar. Eu gosto de conversar demais da conta. Na sua casa é assim também? Tem umas mulheres acenando com a cabeça aí, né? Porque queremos ter comunhão, relacionar. Agora a nossa vida com Deus tem que ser da mesma forma, porque Jesus fazia isso, irmãos. Imagine só, Jesus fazia isso. Ele chegava diante do Pai com oração, com súplica e com lágrimas. Com lágrimas. Eu sei que tem hora que nós estamos orando que não sai nada da nossa boca, é só lágrima mesmo, negócio, meu Deus. Aí mistura aquela lágrima com catarro e vira aquele negócio todo. Oh, irmãos, isso tem um poder fenomenal. Isso é uma bomba atômica. Agora, você precisa viver assim também. Por quê? Porque eu creio que isso é a forma de nós mortificarmos a nossa carne. É através da lágrima, é através lá da cara no pó. A nossa carne nessa hora não tem vez, irmãos, não tem. Você, meu Deus, é a forma de nós mortificarmos a carne. Agora eu quero que você entenda bem isso que eu estou dizendo. Jesus sendo o Deus encarnado, sendo o próprio Filho de Deus na terra, clamou com lágrimas. Imagine eu e você, o que devemos fazer? Como que tem que ser a nossa vida de oração? Como que tem que ser? Isso nos aponta para duas coisas simples e objetivas. Primeiro, aponta para o poder e para a necessidade. Você quer ter o poder de Deus na sua vida? Você deseja que Deus opere na sua vida? Oração.
Você tem necessidades, oração. Isso aponta para isso. Agora, não é apenas orar como aí se faz por várias religiões. Não é uma vã repetição. Não é orar sem saber mesmo o que está falando. Uma vez eu conversei com um pessoal muito amado, e eu perguntei que eles tinham acabado de repetir o texto, que está lá em Mateus 6, que Jesus narra e se é denominado como a oração do Pai Nosso, mas se tornou um mantra. Eu falei, você sabe o que você acabou de falar? A pessoa falou, a oração do Pai Nosso. Eu falei, você viu que você acabou de falar assim para Deus? Deus, me perdoa como eu perdoo as pessoas? Eu falei, então, você sabe que eu sei que você tem rançozinho com fulano. Então você está falando assim, Deus, me perdoa como eu tenho perdoado o meu irmão. Você tem falado assim, Deus, seja aqui na terra como lá no céu. E você tem vivido o céu de Deus aqui na terra, tem buscado isso. Aí a pessoa já... Porque nessa hora vai falar o quê, né? Agora, isso tem que ser, a nossa oração tem que ser feita de coração. Tem hora que eu chego para Deus e falo, Deus, eu estou, desculpa, de saco cheio, tá? A realidade é essa, Deus. Eu não estou aguentando mais determinada situação, não. Ou o Senhor me ajuda, ou muda o meu coração. Que é isso, pastor? Falar isso para Deus? Fala, meu irmão, Ele é meu Pai, a qual Ele conhece o meu coração. Adianta eu chegar lá e falar todo quadradinho, e Deus fala, olha como está o seu coração, filho. Vai resolver primeiro o seu coração. Quem está entendendo, diga amém. Está entendendo? O amém ao menos é para não dormir. Você consegue entender isso? Que tem que ser algo que sai do nosso coração? Então vamos lá. O lugar da oração. Eu não estou aqui querendo falar o local geográfico. Eu não estou querendo colocar aqui marcar um ponto no GPS e falar que lá é oração. Eu sei que muitos lugares você vai ouvir, não, nós temos que ir para o monte, porque lá a oração é fogo puro. Fala, filho. Ou outros vão falar assim, não, nós temos que ir para a igreja, porque lá na igreja a oração é... Outros vão falar, nós temos que ir para a célula. Não é esse lugar. Não estou aqui menosprezando nenhum desses lugares. Gosto de todos eles. Oro no meio de todos eles. Você pode orar no meio da multidão. Você pode orar no meio da multidão e vai ser uma bênção, vai ser algo poderoso. Você pode fazer isso. Agora, se você orar no meio da multidão sem ter intimidade, o que te serve? Porque a sua oração tem a ver com a sua intimidade com Deus. Do nível de intimidade e profundidade que você está com Deus. Você precisa ter o seu TSD, o seu tempo a sós com Deus. Você tem tempo a sós com o seu celular? Tem ou não tem? Você tem tempo a sós com a sua televisão, com as suas leituras, com seus hobbies, com a sua família, mas você precisa ter um tempo a sós, você e Deus. Ninguém mais. Nenhuma intromissão, nada mais, só você e Deus. É este lugar que o Senhor deseja que você ore. Olha o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo também de número 6. Olha o que diz. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Versículo seguinte, e orando, não usais de vãs repetições. Deixa eu dizer de novo para você, que talvez você não conseguiu entender o texto. Não usais de vãs repetições. Não usais. Esse é o texto que precede a tal famosa oração do Pai Nosso. Se você ler os versículos seguintes, você vai ver que Jesus fala, então vou deixar um modelo. O modelo são direcionamentos. Olha o que ele diz.
como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ei, olha aqui para mim, por favor. Não é pelo muito falar que você é ouvido. Não é, mas é o que está lá no seu coração. Você pode ficar repetindo, vai ficar a mesma coisa, filho. Quando não mudar o seu coração, não importa quem você é, não importa qual religião você segue, é o seu coração, não é a vã repetição. Quem está entendendo, diga amém. Você consegue entender isso? Quando o seu coração mover, meu filho, aí o negócio vai. Olha o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós mesmos pedir. Então Deus já viu o seu coração. Não adianta você ficar lá, não adianta, porque Deus já sondou o seu coração. O Espírito Santo sondou o seu coração. Então não fique fazendo vãs repetições. E aí ele vai dizer mais, não vai pelas praças, né, querendo se aparecer. Pastor, mas pregar é uma coisa. Agora, eu já vi umas orações em praça, assim, pessoa sozinha, que eu vou falar, irmãos, o que é aquilo? É mandando pessoas para o inferno, é condenando não sei o quê. Para quê? Para que serve isso? Se não é uma vã repetição, se não é apenas para receber uma recompensa de um reconhecimento momentâneo ali. E aí o texto segue, ele ensinando um modelo de oração. Eu não quero falar desse modelo, outro dia eu posso até ministrar sobre ele, mas eu quero deixar isso no seu coração. O lugar, qual é o lugar? O lugar é um lugar de intimidade, um lugar que você possa estar a sós com Deus. Para Jesus, ele não tinha como ficar no seu quarto, porque era toda hora um batendo ali, na casa muito cheio, os discípulos sempre perto, então ele tinha que sair e ir para um lugar deserto. Talvez você tenha que fazer a mesma coisa. Eu brinco que tem casas que a pessoa, para orar, para entrar numa intimidade com Deus, para ter um teste dele, tem que entrar no banheiro, trancar a porta, falar, está ocupado. Porque tem casa que num cômodo mora 5. E como que tem um momento a sós? Para que um entre, o outro tem que sair, né? Já viu? Tem gente que mora nos apartamentos que mora 3, mas para que consiga se locomover, um tem que sair para o outro entrar. Como que tem intimidade? Só a sós com Deus, vai ter que ir para o banheiro. Mas entenda, qual é o lugar? Qual é o lugar de intimidade? Uma vez eu conversei com um pastor, e ele falou que ele ia para o campo. Não é para o campo de futebol, ele ia para os campos abertos, para ter intimidade com Deus. Uau! Outro falou que entrava para dentro do carro e ali ficava. Não importa o lugar geográfico, importa que haja um lugar, que você tenha o seu tempo a sós com Deus. Segundo ponto para nós pensarmos é a posição da oração. Como eu falei sobre o lugar, a posição também não é a forma do corpo, mas é a posição do seu espírito. Você precisa entender que a posição do seu espírito tem que ser nos pés da cruz de Jesus. A posição mais alta que um homem e uma mulher possa estar ou almejar é curvado diante de Jesus. Então a posição nossa não pode ser aquela posição de soberba, aquela posição de altruísmo, mas tem que ser aquela posição de humildade, de reconhecimento, de redenção, de dependência. Há um texto que fala sobre a propiciação. A posição do nosso espírito tem que estar debaixo do sangue, da propiciação. Olha só, abra comigo, Números capítulo 7, versículo 89. Números 7, versículo 89. E quando Moisés entrava na tenda,
da congregação para falar com ele, com Deus. Então ouviu a voz que lhe falava de cima do propiciatório, em cima da arca, de cima ali do propiciatório, que estava sobre a arca do testemunho entre os dois querubins. Assim com ele falava. Moisés entrava na tenda, saía a voz do propiciatório. Por quê, pastor? Porque é onde era derramado sangue, era aplicado sangue, era aplicado entre os dois querubins, em cima do propiciatório. Olha o que diz Levíticos capítulo 16, versículo 14. Levíticos 16, 14. E tomarás do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, os dois querubins ali no meio, para o lado oriente, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Versículo seguinte: depois degolará do bode, da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e farás com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o aspergerá sobre o propiciatório, perante a face do propiciatório. Amados, nós temos aqui o exemplo de Moisés quando entra para falar com Deus na tenda. Agora, por que Moisés podia entrar? Porque o sangue havia cobrido o pecado e trazia a paz. Um sangue pelo pecado do povo e um sangue para trazer a paz. Foi o local que Deus falava com Moisés. Essa é a mesma forma que Deus fala com você. Você consegue hoje ouvir a voz de Deus. Você consegue hoje se comunicar por Deus, porque há um sangue aspergido. E hoje você consegue entrar e ouvir e falar com Deus, porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. Amém? Irmãos, que revelação para você hoje. Que verdade. Se você então orar fora do sangue, tem como? Não tem. Você precisa estar coberto pelo sangue. O Senhor fala porque o sangue lhe reconciliou. O sangue do Cordeiro lhe trouxe a paz. Então você pode falar com Deus e Deus vai te ouvir, e você vai ouvir a voz de Deus. Amém? Por causa do sangue do Cordeiro. Que verdade é essa? Poderosa sobre as nossas vidas. A nossa oração nunca mais é a mesma, porque ela vai estar debaixo do sangue do Cordeiro. Moisés precisava ir até a Arca da Aliança, lá no Santo dos Santos. Você não precisa ir. O véu foi rasgado, o Senhor saiu e cobriu a sua vida com o sangue dele. Amém? Aleluia! Hoje nós precisamos ter consciência do perdão de Deus. Eu e você precisamos ter consciência que somos perdoados, que o sangue do Cordeiro nos perdoou de todos os nossos pecados. Precisamos ter comunhão e intimidade por meio do sangue. Já cantou aquela música? Nada além do sangue. Foi tudo por meio do sangue na sua vida. Não o seu sangue, não foi o seu sangue que foi derramado, não foi o sangue de um bode, não foi o sangue de um novilho, mas foi o sangue do Cordeiro de Deus. E tirou o pecado da sua vida, te levou a ter comunhão, te levou a ter intimidade. E agora as suas orações é contemplada diante de Deus. Aleluia! O Senhor comunica com você diretamente. Você não precisa de um Moisés na sua vida. Você tem o próprio Espírito trazendo as verdades do Altíssimo para a sua vida, por causa do sangue que está sobre você. Aleluia! Tudo por causa que o seu coração está rendido na cruz de Cristo. Somente nós nos aproximando pelo sangue do Cordeiro é que nós vamos ser ouvidos. Não adianta você chegar e falar assim: fulano, 6 horas por mim.
se o seu coração não estiver próximo do Senhor por meio do sangue. Não adianta, não adianta. E amados, a terceira vertente para nós é a condição apropriada. Nós já vimos que há um lugar de oração, nós vimos que há uma posição, a nossa posição é um coração quebrantado, rendido debaixo do sangue de Cristo. O local é um local de intimidade. E a terceira vertente para você hoje é a condição apropriada da oração. Qual é a condição apropriada da oração? A nossa condição tem que ser diante de Deus. É a primeira coisa. Tem que ser diante de Deus. Você não pode orar diante ou por em nome do pastor. Não, Deus, eu intercedo aqui, né? Eu venho aqui diante do Senhor e peço que o Senhor, pelo nome do pastor, ouça a minha voz. Ouça a minha súplica. Não, filho. A primeira condição é que você tem que entender que você está diante de Deus e por meio de Jesus Cristo. Não é por meio do pastor A, do irmão B, do santo C. Há uma ideia que existe pessoas diante de Deus intercedendo por você. Você já viu essa teologia? Que há pessoas diante de Deus intercedendo por você? Tem pessoas que acreditam que quando uma pessoa morre, ela vai interceder diante de Deus pelos que estão vivos. Não existe base bíblica nenhuma, não existe um versículo sequer que fale sobre isso na Bíblia, seja a Bíblia qual for. Existe um único que está diante de Deus, na realidade não está diante, está à direita de Deus, que está intercedendo por mim e por você. Quem é? Jesus Cristo, filho. Você não adianta pedir em pró ou por outro. Não, eu vou pedir por fulano. Não, olha só, imagine assim comigo. Quantos aqui tem automóvel, seja ele motocicleta ou carro? Você tem? Tem? Seja uma bicicleta. Pensa assim comigo. Quantos aqui conhecem o seu mecânico? Você tem um mecânico predileto? Tem? Então, né? Agora pensa só, seu carro deu problema. A sua condução deu problema. Aí você fala assim, eu vou levar lá para o mecânico. Mas no meio do caminho você resolve não levar para o mecânico, você resolve levar para a mãe do mecânico. Chega lá e fala assim, dona Joaquina, eu vim trazer aqui o meu automóvel para você resolver o problema dele. O que ela vai falar? Aí eu sou lá mecânica? Eu não sei, ela vai meter fogo, vai rir de você. O que ela sabe de mecânica? Nada. Quem é o mecânico? Quem é o mecânico? O filho dela. Para quem que você tem que levar o carro? O filho dela. Alguns já estão pegando aí. Muitas vezes nós vamos orar e queremos usar de outros artifícios, quando nós temos que ir diante de Deus, porque é Ele que vai resolver a sua vida, aleluia! É Ele que vai resolver o seu problema. Não adianta você querer A, B ou C, não, filho. Você tem aquele que intercede por você diante de Deus, e o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aleluia! É Ele que intercede por nós. Então a primeira condição é entender isso. Mas você também precisa se quebrantar. Davi escreveu o Salmo 151, versículo 17. Davi ali no Salmo 151, Davi está confessando, ele está se reconciliando com o Senhor. No versículo 17, olha o que ele diz. Salmo 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Não adianta você querer matar um bode, uma vaca. Já viu, tem gente que quer fazer um sacrifício, fala assim, Deus, se o Senhor fazer isso na minha vida, eu vou fazer um culto para o Senhor. Como parece que Deus está carente de culto, né? Já viu? Aí, o abençoado é favorecido.
Aí ele faz o culto para Deus, porque ele tem um sacrifício a pagar. E tem uns que falam assim, eu vou fazer um culto para o Senhor, ainda vou oferecer pão com carne para as pessoas. Porque eu tenho um voto, eu tenho um sacrifício para pagar. Aí o abençoado faz isso e nunca mais pisa na igreja. Nunca mais tem comunhão com a igreja. Nunca mais ora a Deus. E aí Deus fala, o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. Está pegando aí? O negócio é forte, né? É para mim e para você, irmãos. Segura aí. Terminando já. Volta o texto, filha, por favor. Meu Deus. Eu preciso terminar de ler o texto. Ai, ai. Eita Deus, agora começou a ficar bom, né? E um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Um coração quebrantado e contrito. Eu preciso que você entenda isso, porque essa é a condição apropriada para a oração. Quebrantamento, contrição diante de Deus. E aí, isso vai mostrar as características de um coração quebrantado. Humildade. A humildade é, eu sei quem sou, Deus. Davi ali vai falar, agora pode tirar, obrigado. Eu sei quem sou eu. Davi nessa oração ele fala, Senhor, não aparta de mim o teu espírito, porque eu sei quem sou. Eu sei o que eu fiz no verão passado. A humildade tem a ver com isso. Davi vai falar assim, eu pequei. Ele tem uma sinceridade, ele fala, fui eu que pequei, não foi minha mãe, não foi meu pai, não foi meus irmãos, não foi meus amigos, foi eu que pequei. Ele não fica dando a desculpa, mas eu pequei por causa do pastor. Eu pequei por causa do líder de cela. Não, eu pequei porque mandou uma mensagem no WhatsApp. Para com isso. Davi fala que essa humildade, esse quebrantamento vem com essa sinceridade. Fui eu. Não foi ninguém. Foi eu, a responsabilidade é minha. Se o outro fez também é problema dele, mas essa aqui é minha. Ele fala que essa humildade, esse quebrantamento aponta para algo fenomenal. Que eu sou filho. E porque eu sou filho, eu sou amado. Eu não sou escravo. Eu não sou escravo do medo. Eu não sou escravo do pecado. Eu não sou escravo do diabo, eu sou filho amado do Senhor. Por isso eu posso chegar diante dele e chorar, e clamar, e berrar, e gritar, simplesmente não dizer nada, só deixar as lágrimas sair, porque eu sou filho amado. E você é filho amado. Você é filha amada. Por fim, amados, quando nós somos cheios do Espírito, quando eu e você somos cheios do Espírito, nós oramos com o coração quebrantado. Nós buscamos ter intimidade com o Senhor. E olha aqui para mim, por favor. Quando nós somos cheios do Espírito, nós não mergulhamos nessa oração, você sabe o que acontece? Você é tocado por Deus. Você sabe por que você é tocado por Deus? Porque você toca o céu. E aí a sua vida nunca mais é a mesma. Os seus problemas começam a ser tão pequenininhos. A situação adversa que você está passando começa a ser tão insignificante diante da imponência do nosso Deus, diante do céu que nos é proposto. Por quê? Porque você começa a ter intimidade, comunhão, e aí você toca o céu, e o céu toca a sua vida. Tem como uma pessoa ir para o céu e voltar a ser a mesma pessoa no alto dia? Tem como? Você acredita que uma pessoa que vai no terceiro céu, quando volta dessa experiência, ele continua sendo a mesma pessoa? Segundo Paulo, não. Segundo o apóstolo Paulo, fala que não tem como. Então, amados, o segredo está aí, em você tocar o céu,
Você consegue tocar o céu através de uma intimidade profunda com o Senhor. Se você entendeu essa palavra, eu quero te convidar a você se colocar de pé. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aonde você estiver, certo? Estiver dirigindo, né? Mas se você não estiver dirigindo, agora feche seus olhos. Você que está aqui no prédio da igreja, feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Mas eu quero te desafiar, você não ficar nas minhas palavras com Deus, mas que você comece a abrir movimentar os seus lábios, abrir a sua boca e você orar com Deus. A minha oração é, Senhor, que esse espírito de intimidação, que toda timidez espiritual seja repreendida em nome de Jesus. Amém? Esse espírito que tem te intimidado, que tem feito você ficar ali todo apreensivo em conversar com Deus, é repreendido em nome de Jesus da sua vida. Você agora pode abrir a sua boca. Eu quero desafiar, comece a conversar com Deus, comece a falar, fala: Deus, que o teu Espírito queime o meu coração, que o teu Espírito incendeia o meu espírito, para que eu viva essa intimidade. Às vezes você conversa com tanta gente, agora conversa com Deus, fale com Deus. O Espírito Santo tem sondado o seu coração e tem levado essa súplica diante do Senhor. Pai, nós rogamos em nome de Jesus, oh Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame uma porção dobrada do teu Espírito, que o Senhor derrame, ó Deus, uma unção sobre este lugar, sobre essas vidas que estão conectadas conosco, aonde elas estiverem, ó Pai, que o teu Espírito as incendeia por dentro, queime esse coração em intimidade com o Senhor, ó Pai. Traga no Senhor um avivamento por meio da oração, ó Pai. Traga no Senhor um quebrantamento do nosso espírito, do nosso coração, ó Pai. Queremos tocar o céu, Senhor, queremos ser tocados pelo Senhor, ó Pai, e só temos o meio da oração, Senhor. Por isso pedimos, vem sobre nós, ó Pai, vem sobre nós, Senhor. Tire de nós todo espírito de timidez, todo espírito que quer calar a nossa boca, que quer nos travar, ó Pai. Tire de nós e nos dê um espírito que nos aviva, que nos faz que possamos declarar palavras proféticas, declarar, ó Pai, o nosso amor, declarar, ó Pai, que o Senhor é bendito. Oh Deus, que em nosso meio, ó Pai, haja uma explosão por meio da oração a Ti, Senhor. Eu rogo pela Tua igreja nesse momento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a graça e que a paz e que a consolação que há na Trindade sejam com todos nós. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus.